Olá, boa noite. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje para a gente falar de uma questão importante, né? Muito destacada, muito falada, muito trabalhada nos tempos atuais, que é a questão da felicidade, né? Será que que o Espiritismo nos fala, né? Será que nós podemos ser de fato felizes num mundo de provas e de expiações? Não raro nós temos vistos livros, novelas, enfim, declarações, falas, entrevistas que recomendam uma vida em busca da felicidade. Mas não é atualmente apenas, né? Durante muito tempo, né, desde que o mundo é mundo, todos nós corremos atrás da felicidade. Mas a doutrina espírita ela nos fala de que encarnamos para passar por provas, para passar por expiações, para enfrentar os desafios da luta em termos de progresso, de evolução. E a pergunta fundamental é: o Espiritismo acredita na felicidade? É possível ser feliz nesse mundo? Ou a felicidade é alguma coisa futura, é alguma coisa para outras vidas, é alguma coisa para depois dessa vida física, dessa vida material, né? Ela não é uma questão de vida da vida atual. O que o Espiritismo pensa sobre isso? Bem, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa questão, eu gostaria de fato, né, afirmar que a doutrina espírita ela nos fala de que nós não estamos nesse mundo a passeio, né? Nós estamos aqui exatamente porque temos um objetivo, que é o objetivo de evolução. Quando nós preparamos a nossa encarnação, quando a gente se planejou para vir para essa nova vida, nós tínhamos um grande desafio. E esse grande desafio está intimamente relacionado com o enfrentamento das nossas imperfeições. Então, todos nós temos as nossas imperfeições. Todos nós temos ainda as nossas limitações. Então, os nossos apegos, né? As nossas tendências egocêntricas, dificuldade de enxergar o outro, a nossa consciência ainda é uma consciência limitada a todos nós, né? A cada um de nós. Então, a gente é egocêntrico ainda, né? Nós não conseguimos enxergar o outro como, de fato, o outro é. A gente enxerga o que é possível enxergar do outro. Nós, de acordo com a nossa evolução. Então, a nossa evolução faz com que a gente, no nosso processo de evolução, faz com que a gente, apesar de olhos, ouvidos, né, apesar dos sentidos, nós não consigamos ver de fato a realidade que nos cerca, né? A realidade, ela existe, de fato. Contudo, os nossos sentidos não nos permitem conhecer, né, tudo. O que nos faz enxergar as coisas, perceber as coisas, é o nosso conhecimento, né? Então, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas percepções físicas nos fazem sentir o mundo externo. Agora, compreender, entender de fato o que é essa realidade é o nosso conhecimento. E como é que a gente pode, então, conhecer, se tudo depende do nosso conhecimento, como é que a gente pode entender a realidade, ver de fato a realidade, se os nossos sentidos dependem de um conhecimento que ainda está sendo construído? Nós somos espíritos em evolução, somos espíritos que desconhecemos ainda muitas coisas, somos espíritos que ainda ignoramos muitas coisas, e por ignorarmos, nós fazemos ideias falsas sobre as situações, sobre a realidade que a gente vive. Então a gente vive muitas das vezes um campo de ilusório, um campo sem sentido. E a gente se embarca muitas das vezes nessas ilusões, nas ilusões da superficialidade, da falta de um conhecimento aprofundado. E aí a gente constrói um mundo todo nosso, né? Um mundo particular, um mundo de uma realidade muito individual. E esse mundo de individualidade, de individualidade pessoal,
extremamente particular, é um mundo que dá a ilusão de que nós estamos em coletividade, dá a impressão de que todos vivemos o mesmo mundo, mas nós vivemos, né, nesses mundos paralelos, nesses mundos em que a gente está convivendo junto, mas a gente não vê as mesmas coisas, a gente não percebe as mesmas coisas, a gente não dá os mesmos valores para as coisas. Então, e é por isso que muitas das vezes nós vemos um mundo com guerras, um mundo de desentendimentos, um mundo violento, um mundo onde reina a falta de compreensão, de entendimento, né? Portanto, a dor campeia o nosso mundo. Então, como é que é possível ser feliz se nós não somos capazes, né, desse convívio? Como é que a gente pode viver feliz se a gente vê tantas dificuldades? Se a gente olhar aí, como é que a gente pode ser feliz e conviver num mundo de tanta fome? Como é que a gente pode ser feliz convivendo num mundo com guerras? Como é que a gente pode viver nesse mundo de forma feliz, sabendo que a violência ela campeia, né, o mundo, quer dizer, o suicídio de jovens, enfim, as dificuldades pelos quais o mundo passa atualmente. Então, é muito complicado, né? Seria uma felicidade egoísta, seria uma felicidade limitada. Então, de fato, a doutrina espírita nos ensina que a felicidade ela é resultado natural de uma construção evolutiva. Nós só seremos de fato felizes quando nós fizermos uma construção de mundo completamente diferente. Jesus já dizia, né, que o meu reino não é deste mundo. Então, quando o reino, quando o nosso mundo estabelecer o reino de Jesus na sua realidade, assim, aí todos nós podemos ser felizes e aí a gente pode falar de uma felicidade realmente completa. Hoje em dia, nós só podemos falar, então, de felicidades relativas. Então, por outro lado, é preciso que a gente entenda, né, que a doutrina espírita não está dizendo que a gente não tenha que correr atrás da felicidade. Ah, felicidade não é deste mundo mesmo, então não importa. Não, não é exatamente isso. Por quê? Porque a felicidade ela só vai ser extrema, ela só vai ser total, plena, quando nós formos capazes de compreender a realidade como ela de fato é, né? E agirmos de acordo com ela. Para daí então poder atuar de forma clara, de forma decisiva, de fato a mudar as coisas que a gente acha que é fundamental que se mude e manter as coisas que é necessário que sejam mantidas, né? Para que a gente possa ter um mundo mais justo, um mundo mais correto. Quantas das vezes a gente é iludido achando que o certo é um caminho e a gente fica lutando por aquele caminho, se embrenhando por aquela linha, quase se matando por aquela linha, mas a gente está iludido, porque a gente está correndo atrás de uma coisa, achando que a felicidade está naquela direção, porque acha que aquela direção é a direção correta, e na verdade a gente está completamente enganado. E quando a gente atinge aquele ponto, quando a gente atinge aquele objetivo, a gente vê que a felicidade não é aquilo, né? Ao contrário, a gente tinha a felicidade, mas a gente, iludido, em troca de correr atrás de uma pseudo-felicidade, daquilo que a gente acreditava de fato ser a felicidade, nós abandonamos a verdadeira felicidade. Então, a felicidade ela só pode ser alcançada com a tomada de consciência, com a tomada de uma consciência real, né, do que realmente está acontecendo e não ficar de fato iludido. Mas a consciência real, essa consciência mais ampla, essa tomada de consciência mais ampla, ela só pode ser alcançada
se nós formos capazes de desenvolver a nossa consciência, ampliar a nossa consciência. A própria palavra diz, né? Consciência. Ciência com sabedoria, com conhecimento, com percepção. Então a gente precisa ampliar a nossa consciência, a gente precisa ampliar a nossa visão sobre a realidade, a gente precisa superar a visão das ilusões. Né? Então o homem ainda tem corrido atrás da felicidade, achando que a felicidade está no dinheiro, né? Achando que a felicidade está na fama, achando que a felicidade está na busca pelos bens materiais. E na verdade não é exatamente isso, né? Então a gente percebe pessoas que enriqueceram, pessoas que têm muito dinheiro, não precisa ir muito longe nos exemplos. A gente vê grandes astros da música, né, da arte, a gente vê grandes astros dos esportes, enfim, a gente vê essas pessoas extremamente famosas, mas que acabam se envolvendo no mundo das drogas para buscar um complemento da vida, porque o materialismo, o dinheiro não foi capaz de dar, a busca pela fama acabou tirando a liberdade das pessoas, e as pessoas em busca de felicidade, buscaram a fama a vida toda e buscam a fama todos os dias, mas quando pode foge dela porque ele vira escravo dessa própria fama. Então perceba que existe uma ilusão, né? Outro dia a gente assistia o depoimento de um ex-jogador de futebol que acabou se envolvendo com drogas por um bom tempo da vida. E por quê? Porque enquanto estava nos gramados, enquanto estava jogando, ele era idolatrado, ele era aplaudido, ele era venerado por torcidas e tudo mais e tal. E ele se achou isso, né? Ele se deixou levar por essa ilusão, ele passou a acreditar que essa ilusão era verdadeira. E conforme o tempo foi passando e ele parou de jogar futebol, aquela veneração, aquilo sumiu, aquilo desapareceu, porque a veneração não era para ele. As pessoas não o amavam, as pessoas não o admiravam de fato pelo que ele é, mas pelo papel que ele desempenhava e que por limitações físicas, pela idade, pelo tempo passado, ele já não pôde mais desempenhar depois de um certo tempo. E aí ele caiu na realidade que ele ocupava dois papéis, o papel dele mesmo e o papel social do jogador, né, que as pessoas idolatravam. A hora que ele deixou de ser esse jogador, que ele deixou de exercer esse papel que as pessoas idolatravam, ele passou a ser ele próprio. E aí ele percebeu que as pessoas idolatravam o papel que ele ocupava e não de fato o que ele é. Então a gente vive essas ilusões, né? Essas ilusões do papel, da condição social, né? Quantas pessoas então se deixam levar pelos papéis sociais, né? A pessoa veio de uma realidade, assume uma posição social de chefe, a posição social que lhe dá um certo destaque, e ele se acha, e ele muda o seu comportamento, muda a sua atitude, porque ele não consegue perceber que, na verdade, tudo aquilo é passageiro, tudo aquilo não faz o menor sentido. O que de fato fica é a sua essência, é a sua realidade interior. E quando essas questões materiais passarem, o que é que ficou? Né? Então existe uma diferença de ser e de estar. Então eu nessa encarnação, a minha profissão é professor. Então eu sou professor. Mas eu sou professor? Não. Né? O ser é uma essência. Fala sobre mim. Né? Eu estou professor, eu estou ocupando, e daqui a um tempo me aposento e deixo de ser, né? Deixo de estar professor para estar outra coisa. Agora, e a minha essência que que está me acompanhando durante todo esse processo? Será que eu me conheço? Um antigo sábio, né? Sócrates, grego, já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. E quantas as pessoas vivem nesse processo de ilusão, correndo atrás de uma felicidade que ele não sabe qual é, né? Porque ele ouviu dizer, porque disseram para ele, porque todo mundo fala, e ele corre para uma direção e quer correr na frente de todo mundo, e às vezes para poder passar na frente ele
ele dá umas rasteiras, ele empurra, né, porque ele quer chegar lá na frente e tal, e quando ele chega naquela posição, ele percebe que aquilo não tem absolutamente nada a ver com a sua essência, não tem nada a ver com ele, não é isso? E aí, muitas das vezes, o desespero, a dor e as grandes dificuldades. Então, antes de mais nada, né, a doutrina espírita ela nos fala que a gente pode ser feliz, a gente pode buscar a felicidade, que é lícito a busca da felicidade. Mas antes de mais nada, é preciso que a gente saiba para que caminho a gente está indo. Né? Aonde que está de fato a felicidade? Será que eu não estou correndo atrás de uma ilusão? Será que eu não estou em busca de reconhecimento? Veja, quem de fato tem que reconhecer os seus esforços, quem de fato tem que saber da sua importância, quem de fato tem que dar valor às suas ações, é você. Né? É você de fato, porque os elogios, muitas das vezes, eles são falsos. E na maioria das vezes os elogios são falsos. Porque mesmo que eles queiram ser sinceros, né? Mesmo que sejam sinceros, são falsos. Como assim? Como podem ser sinceros e falsos? Sinceros porque a pessoa vê o que ela enxerga, o que ela percebe. Só que ela não tem todo o conhecimento, ela não convive comigo, ela não está diariamente comigo, ela não vive os meus sentimentos, ela não vive as minhas dificuldades, ela não sabe de fato da minha realidade. Então ela tem uma fotografia e que ela presenciou da minha vida. E a partir dessas fotografias, ela vai e faz os seus elogios. Muitos de vocês que estão me assistindo agora faz uma fotografia. Um indivíduo que vem, que fala pela televisão, de amor, de Jesus, de espiritismo, de evolução. Então, ele deve ser uma pessoa sem defeito, ele deve ser uma pessoa perfeita, ele deve ser uma pessoa excepcional, ele deve ser uma pessoa que nós temos que aplaudir. Então, mas só as pessoas que de fato convivem comigo sabem que eu tenho outras faces, que eu tenho outras facetas e que eu tenho os defeitos que também precisam ser superados, precisam ser evoluídos, precisam ser aperfeiçoados. Né? Então, mas obviamente que essas pessoas que me veem apenas numa faceta, elas vão elogiar. Olha que beleza, que legal, que joia. Né? Talvez eu, como professor, né, eu recebo bastante elogios dos meus alunos, graças a Deus. Né? Então, os meus alunos que me veem como professor, me faz elogios como professor. Não é isso? Então, mas eu não sou professor, né? Eu estou. Então, quando eu estou ocupando essa posição, eu mando bem, eu vou bem. Talvez essas seja a minha maior qualidade, não sei. E as pessoas, então... Mas eu tenho outras características, eu vivo outras circunstâncias, eu tenho as minhas imperfeições. E ficar iludido de que eu só tenho as qualidades que as pessoas sinceramente veem e me dizem, né, é esquecer que eu também tenho os defeitos, que eu também tenho as minhas imperfeições e que eu preciso trabalhar nelas, né, e que eu preciso evoluí-las. Porque são essas imperfeições que, de alguma forma, faz com que eu não consiga, de fato, ser feliz, que me prendem ainda na infelicidade. Então, uma pessoa rancorosa, por exemplo, uma pessoa que tem o defeito do rancor, como é que essa pessoa pode ser feliz se ela é uma pessoa que tem rancor no coração, que ela tem mágoa no coração? Se uma pessoa que tem mágoa, uma pessoa que tem rancor, é uma pessoa que fica se lembrando da ofensa. Então, a ofensa não aconteceu só naquele momento, naquele instante. A ofensa se perdura, né? A ofensa se mantém, a ofensa ela se repete durante muito tempo enquanto o indivíduo amargura tudo aquilo. Então o indivíduo amargurado é um indivíduo ressentido, é um indivíduo que não consegue se libertar da ofensa que lhe foi feita. Então a vaidade, o orgulho, ela é um grande defeito que a gente tem que trabalhar na gente para superar. Enquanto a gente tiver o defeito do orgulho, enquanto a gente tiver o defeito do egoísmo, a gente é vítima da infelicidade. Porque basta que uma pessoa coloque uma peninha nesse processo para a infelicidade comprometer toda a condição de felicidade que a gente tem. Né? Então a gente é frágil na nossa condição de feliz. Né? Por quê? Porque a gente se ressente. Então a pessoa vem e faz uma ofensa... E a gente que estava iludido de que era perfeito,
E a gente que estava iludido de que era bom, e a gente que estava iludido pelos elogios de que não tinha problemas, quando a gente é ofendido, a gente perde, a gente se magoa, a gente se chateia, a gente se entristece, a gente abandona a felicidade, não só naquele instante, mas a gente faz aquilo perdurar, aquilo fica dentro da gente, aquilo fica remoendo, cozinhando dentro da gente, e aí a gente perde as oportunidades de felicidade, né? A gente perde as oportunidades de felicidade, a gente deixa de viver o estado de felicidade. As pessoas que são ansiosas, né, que olham para um determinado ponto e não conseguem enxergar outros horizontes, mas só enxergam aquele ponto, ela só consegue ser feliz se as coisas que acontecem direcionam ela para aquele ponto. Ela não consegue enxergar outras realidades. Então acontecem situações que as beneficiam em outras partes e ela fica infeliz, porque não beneficiou naquele ponto que ela enxerga apenas. Existem outros pontos que ela está sendo beneficiada com a situação, mas ela só enxerga aquele ponto. Né? Então você pega uma criança, por exemplo, um bebê, né, que está com sono. Né? Então a mãe vai lá e vai dar um banho na criança. Né? O banho é extremamente bom. O banho vai livrá-la de assaduras, o banho vai relaxar o corpo, o banho vai tirar coceiras, vai tirar. Então ela vai dormir um sono melhor. Né? Mas por ela só ficar pensando no sono, ficar fixada no dormir, ela reclama, ela se bate no banho, e quando ela se bate no banho, e quando ela reclama no banho, talvez a espuma do sabonete vá parar nos olhos e aí arde e tudo mais e tal. Por quê? Porque ela não consegue perceber o contexto daquela realidade para outras coisas que vão beneficiá-la. Ela só enxerga o que está atrapalhando. Né? Uma pessoa que chega para trabalhar e vê uma pilha de coisas para fazer, ela pode se sentir extremamente infeliz porque ela vai estar extremamente ocupada. Mas ela não consegue perceber que se tem muito trabalho a ser feito, ela é extremamente necessária. E se ela é extremamente necessária, ela vai estar empregada por muito tempo. Né? Ou seja, ela pode entender que, nossa, que bom que eu tenha muito trabalho, porque eu sei que eu vou ter emprego por muito tempo. Enquanto que aquelas pessoas que não têm trabalho e acham que são felizes porque trabalham muito pouco, são pessoas que daqui um pouco elas vão deixar de ter significado, porque se trabalha um pouco, um dia que o trabalho dela acabar, né, ela vai ser dispensada e ela vai virar desempregada e tudo mais. Então perceba que a incapacidade de perceber a realidade faz com que o indivíduo tenha limitações no que diz respeito a, de fato, a sua felicidade. Né? Então é fundamental, é imprescindível que a gente entenda isso. E aí Kardec vai dizer então que a felicidade absoluta ela só pode ser alcançada quando a gente perceber essa realidade mais ampla, quando a gente entender a vida como um todo, a gente não ter visões particulares. Isso acontece com o conhecimento. A falta de conhecimento, ela nos limita. Ela faz com que a gente caminhe para algumas direções achando que está caminhando para a direção certa e, na verdade, a gente está caminhando para o abismo, a gente está caminhando para a dificuldade. A gente vai em torno do prazer achando que aquilo vai trazer felicidade e, na verdade, não basta. Comer nos dá prazer, mas se a gente comer somente por prazer, a gente vai ter dificuldade. Então, se eu tenho fome, eu posso matar essa fome me alimentando com coisas que me dão prazer. E eu posso acreditar que isso é ser feliz. Então, ao invés de comer salada, ao invés de comer coisas saudáveis, nutritivas, eu posso comer aquilo que me dá prazer. Então, eu vou comer pizza, eu vou comer cannelloni, eu vou comer, né, sei lá, a pizza é a melhor de todas, né? Pelo menos para mim. Então, mas se eu comer pizza todos os dias, se eu comer pizza todas as horas, né, se todo momento que eu sentir fome eu me alimentar de prazer,
porque acreditando que é o prazer que me dá a felicidade, que vincular-se ao prazer é ser feliz, então eu vou ter problemas mais tarde. E por quê? Porque a falta de nutrientes que eu estou deixando de consumir, né, vai trazer complicações na minha saúde. E aí eu vou ficar doente. E essa doença vai me trazer dor, vai me trazer insatisfação, vai me trazer infelicidade. Né? Então, fixar a vida em busca do prazer somente porque acredita-se, né, que pelo prazer eu posso ser feliz, é um grande engano, né? É uma grande ilusão. E falta, de fato, um conhecimento mais amplo para perceber que não é só no prazer, mas é também no trabalho, é aquela satisfação, né, de fazer alguma coisa de boa, de se sentir pertencente, de se sentir útil, de se sentir fundamental para que um determinado trabalho seja realizado, esse idealismo que nos faz fazer parte de um grupo e não nos sentir sozinhos. Né? Então, esse ponto é elemento fundamental. Então, não é só o prazer, né? O trabalhar, não é só o se divertir, porque o trabalhar também conduz. O descanso é muito bom, o divertimento é muito bom, mas o trabalho também é muito bom, também traz contribuições interessantes, porque o trabalho ele nos exige, né? Ele nos exige sair da zona de conforto, ele nos exige enfrentar dificuldades e é esse convite ao enfrentamento de dificuldades que nos faz nos mover, né? Que nos faz nos mexer, que nos faz nos transformar, que nos faz evoluir, e é essa evolução que vai fazendo com que a gente vá se livrando das ilusões, e à medida que a gente vai se livrando das ilusões, a gente vai caindo no processo de realidade. Né? Então, a doutrina espírita ela fala que sim, que esse mundo é um mundo de provas e expiações, é um mundo de dores, é um mundo de dificuldades, é um mundo... E por quê que são essas dificuldades? Por que são essas dores? Porque nós somos imperfeitos. E as nossas imperfeições nos levam, muitas das vezes, a nos iludir e fazer com que a gente tome caminhos que a gente acha certo naquele instante, mas que, na verdade, está nos levando ao tombo, está nos levando ao escorregão, e o escorregão dói, o escorregão machuca, né? E o escorregão gera feridas que a gente tem que curar, se levantar para continuar caminhando. Então, é difícil ter nessa trajetória uma felicidade absoluta. Então, felicidade absoluta a gente não vai encontrar nesse mundo de provas e de expiações. Mas a gente pode ter felicidades relativas e isso depende da nossa decisão, né? Isso não depende dos outros e nem das circunstâncias, depende da gente, né? A gente e o que depende da gente? Depende da gente fazer aquilo que pode ser feito, né? Não adianta a gente querer que as coisas mudem, porque as coisas são o que são. Não adianta a gente querer que as pessoas mudem, porque as pessoas são o que são e só vão mudar se elas desejarem e se elas acreditarem que é possível mudar. Agora, enquanto eu desejo que as coisas mudem, que as pessoas mudem e não posso fazer nada, eu sou infeliz, porque eu fico me focando na felicidade que pode vir externamente a mim e que não depende de mim. Agora, eu posso ser feliz se eu tomar a decisão. Eu posso ser feliz se eu fizer alguma coisa em direção a isso, se eu promover as mudanças que aí eu posso fazer, porque aí depende de mim. E essas mudanças são as mudanças em mim mesmo, né? As mudanças que eu posso realizar em mim mesmo. Então, que mudanças eu posso fazer em mim para que eu seja feliz? E aí não depende do filho, não depende da filha, não depende do marido, não depende da esposa, da namorada, não depende do professor, não depende do aluno, não depende do chefe, não depende do empregado, não independe do político, independe de qualquer processo, né? Depende da gente. Depende da nossa atitude. Choveu, eu estou infeliz. Por quê? Porque eu não vou poder passear, porque eu não vou... Não, mas o que a gente pode fazer que é muito legal em dias de chuva? Né? Então, ao invés de ficar focado naquilo que eu perdi, foque naquilo que você ganhou.
foque que nas circunstâncias que você tem, como é que você pode aproveitar aquela circunstância para viver momentos felizes, momentos satisfatórios com aquela situação, né? Se fez sol, bom, se fez sol, o calor, aquela coisa toda, né? Acaba acontecendo, mas se você fica se lamentando, você perde a oportunidade de aproveitar aquilo que o sol pode te oferecer de momentos felizes, talvez de um passeio, talvez de uma praia, talvez né, de tomar um sorvete, né, que o frio não permite que você faça, ou não te dá tanto prazer assim no frio, né? Então, ou seja, Jesus ele nos dizia que Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus, faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos, né? Qual a diferença então? Né? Se chove para bons e maus, se faz sol para justos e para injustos, qual é a diferença dos justos serem felizes e dos injustos não serem? Porque os justos se adaptam às coisas, porque os justos são felizes porque tem a disposição de ser. Ele acorda de manhã dizendo: eu vou ser feliz e ninguém vai tirar a felicidade de mim. Não é porque alguém fez cara feia que eu vou ficar triste, até porque se alguém fez cara feia, ele tem motivos para fazer aquela cara feia, né? Se alguém fez alguma coisa de errado para mim, eu tenho que ficar alegre porque não fui eu que fiz a coisa errada. Podia ter ao contrário, podia ter sido eu que fiz um insulto para alguém, né? Pode ter sido eu que prejudiquei alguém. Então, é claro, né, que que a gente não pode controlar as ações do outro, mas a gente pode controlar as nossas ações, as nossas atitudes. Então, tenham atitudes que te levam à felicidade. Não foque nas coisas ruins, né? Alguém me fez alguma coisa errada e quando eu estou do lado de pessoas que me podem fazer coisas boas, que me podem trazer alegria, eu fico ali reclamando daquela pessoa que me fez a coisa errada e revivendo a coisa errada, revivendo a ofensa, revivendo a chateação, sendo que você podia estar aproveitando com aquela pessoa que é seu amigo, que podia trazer felicidade, outras oportunidades de alegria, de satisfação, e você fica ali no processo de lamentação. Então, felicidade ela não pode ser absoluta. Se ela não pode ser absoluta nesse mundo, nesse planeta, ela pode ser relativa, e a doutrina espírita nos convida a sermos felizes, a atingir essa felicidade relativa, lembrando-nos que essa felicidade relativa é uma questão de decisão íntima. Decida ser feliz, decida por você mesmo que você vai acordar hoje de manhã, que você vai dormir hoje à noite, que você vai viver à tarde, de maneira a aproveitar tudo que é de bom, e que você vai fechar, que você não vai focar, que você vai se fechar para as coisas ruins e não vai deixar que essas coisas ruins te afetem. Se alguém te fez o mal, o problema é dela, não é seu, né? Se a pessoa te ofendeu, o problema não é você, foi ela, né? Evite que o mal que a pessoa faça te contamine e te traga ao processo de infelicidade. Procure ser a luz que você precisa, procure ser o sal que tempera a sua própria vida, para que numa resolução de ser feliz, você consiga valorizar, né, e enxergar as coisas boas que de fato acontecem na sua vida, né? Então é isso que o Espiritismo nos ensina, é isso que os espíritos superiores nos orientam, e é um convite para que todos nós ouçamos esses convites dos espíritos e busquemos a cada momento, a cada instante, aquilo que nos faz, né, aquilo que nos faz felizes, não focando naquilo que nos traz infelicidade. Grande abraço a vocês, né? Boa noite, e espero que na próxima sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui. Eu espero ver vocês no próximo Momento Espírita Brasil. Até lá.